Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Estaremos aí ministrando com todo prazer, com toda alegria, em nome de Jesus. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Eu envio para você gratuitamente. Meu telefone, WhatsApp, 99-DDD, e o telefone 991520454. Te pedimos aí, por favor, dê um like aí, um gostei, se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito, vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas. Mas não faça depois, faça agora, para você não se esquecer. Amém? Muito obrigado. Vamos então à lição. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. O comentarista da editora Betel deste trimestre é o bispo Abner Ferreira. Já estudamos na lição 1, João, o discípulo amado de Cristo. Na lição 2, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Na lição 3, rejeição e oposição, nada impediu a missão do Filho de Deus. Lição 4, o primeiro milagre de Jesus, a transformação de água em vinho. E hoje vamos estudar a lição 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Nesta lição, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, conversando com o Filho de Deus. Subtópico 1, um encontro improvável. Subtópico 2, é necessário nascer de novo. Subtópico 3, o que significa nascer de novo? Tópico 2, compreendendo o novo nascimento. Subtópico 1, o novo nascimento transforma vidas. Subtópico 2, a necessidade do novo nascimento. Subtópico 3, a ação do Espírito Santo no novo nascimento. Tópico 3, Nicodemos no Evangelho de João. Subtópico 1, Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. Subtópico 2, Nicodemos rejeita a condenação do mestre. Subtópico 3, Nicodemos leva especiarias para ungir o corpo de Jesus. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. O textuário da lição está em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, uma das coisas que acontecem, com quem nasce de novo, ou seja, ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, recebeu a promessa do Espírito, Espírito Santo. Então, essa pessoa está nascendo de novo. Olha, ele ouviu a palavra de Deus. Vamos ver aí, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Nós estamos em Cristo a partir de quando? A partir do momento que ouvimos a palavra da verdade. Qual a palavra da verdade? O Evangelho, que fala a respeito da nossa salvação. Tendo crido na pregação, no ensino dessa palavra, então recebemos a promessa do Espírito, recebemos o Espírito Santo. Ele vem morar em nós. Então, a partir daí, há uma mudança radical em nossa vida. Veja bem, começar uma vida nova, completamente diferente da antiga. Tudo se faz o que? Novo. Nós não conhecíamos antes esta vida, não tínhamos entendimento sobre esta vida. Agora, não mais como criaturas de Deus, agora como filhos de Deus. Não mais como pecadores, agora como santos. Não mais como mortos em delitos e pecados, mas agora vivos para Deus. Não fazemos mais obras mortas, aquelas obras que nós fazíamos para sermos salvos. Agora fazemos boas obras porque somos salvos. Então as coisas velhas, aquela vida velha, entendimento velho, tudo isso passou. Agora o Espírito Santo mora em nós e nos revela a palavra de Deus, a vontade de Deus, nos faz lembrar as palavras que Jesus Cristo falou, nos ensina a orar,
nos ensina a palavra de Deus, é nosso amigo, companheiro íntimo, nos guia, nos concede dons do Espírito Santo, nos dá fruto do Espírito com as suas 9 qualidades ou aspectos. Então, tudo agora é uma vida na dependência do Espírito Santo, na intimidade com o Espírito Santo. Todo dia é uma mudança gradativa e que acontece diariamente. É um crescimento espiritual contínuo. É um crescer na graça e no conhecimento de Deus. Verdade aplicada. Somente o conhecimento intelectual da Bíblia e a boa vontade não nos dispensam de passar pelo novo nascimento para entrar no reino de Deus. Veja, o conhecimento intelectual, que hoje é supervalorizado em detrimento do conhecimento espiritual, esse conhecimento intelectual não nos conduz à salvação, não nos conduz à intimidade com Deus, a nascer de novo, a sermos filhos de Deus. Tem muita gente que conhece tudo sobre a Bíblia. Conhece mesmo, gente que já leu mais de 100 vezes, que estudou todos os escritos disponíveis, né? Gente que sabe as línguas originais, tudo. Mas não é salvo. Como é possível isso? Porque não teve uma entrega total a Deus da sua vida, não teve um arrependimento de pecado, não teve um desejo de conhecer realmente Deus pessoalmente. Então nós temos religiões aí que conhecem muito a palavra de Deus. Mas olha só, são cessacionistas, como por exemplo os calvinistas. E aí, olha só, não conhecem tanto a Bíblia? Conhecem. Não falam tanto de fruto do Espírito? Falam. No entanto, são cessacionistas. Olha só, para eles o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas só na época dos apóstolos. Para eles os dons do Espírito Santo, só na época dos apóstolos. Olha aí, que coisa tremenda. Como é possível isso? Pois é possível. Existem várias religiões assim, que as pessoas conhecem muito a palavra de Deus, como se fosse um computador. Não temos aí a inteligência artificial? Eles é como se fossem a inteligência artificial. Conhece a Bíblia ali, eita, ali toda a exegese, hermenêutica, sabem tudo. Só não conhecem Deus. Conhecem tudo a respeito de Deus, mas não conhecem Deus. Isso é possível? É. Isso é que é religiosidade. Jesus disse aos judeus, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Esses conhecem a Escritura, mas não conhecem o poder de Deus. Então, como eles não conhecem o poder de Deus, é vedado a eles o conhecimento espiritual. Como eles impedem o Espírito Santo de agir na igreja deles, o Espírito Santo também não pode revelar a eles as coisas espirituais superiores. Então eles conhecem o quê? Intelectualmente, o raso, né? Conhece como o computador conhece. Mas aí você diz, mas são pessoas boas, são pessoas que produzem o fruto do Espírito. Parece, né? Mas olha, os espíritas são espíritas e também são pessoas boas, que parece também que estão ali com o fruto do Espírito, produzindo as qualidades do fruto do Espírito. No entanto, estão debaixo da ação de demônios. Os católicos apostólicos romanos, um legítimo mesmo, faz boas obras, se comporta como se o fruto do Espírito estivesse agindo nele. No entanto, vive na idolatria, vive no pecado. Todas as religiões tentam se justificar através de boas obras, de bom comportamento mesmo. Isso é comum a todas as religiões, é comum às falsas, né, religiões, aos falsos crentes. E isso confunde muita gente, inclusive crentes. Conhecer a palavra escrita não significa ser salvo, não significa ser filho de Deus. Você não pense que filho de Deus quer dizer conhecedor da Bíblia. Uma coisa não quer dizer a outra. Do mesmo jeito que chorar não significa estar cheio do Espírito Santo.
não é emoção, aí é espiritual. Textos de referência, João 3, de 1 a 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então vamos estudar aí, dentro desse texto, sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. E vemos aí o que atraiu Nicodemos, o que levou Nicodemos a Jesus. Os sinais, né? Sinais, prodígios, maravilhas que aconteciam através de Jesus. É um padrão bíblico que pouca gente consegue enxergar. Sempre uma ação poderosa do Espírito Santo atrai as pessoas para ouvir o Evangelho e serem salvos. Olha lá, dia de Pentecostes, manifestação do Espírito Santo, falar em línguas e receber o dom de variedade de línguas para falar em línguas e os estrangeiros ouvirem em suas próprias línguas. Quase 3.000 almas. Olha lá. Então, atração, manifestação do Espírito Santo. Ouvir a pregação do Evangelho, se converteram quase 3.000 almas. Daí uns dias, Porta Formosa, o aleijado anda. Uma multidão é atraída. Pedro e João pregam, quase 5.000 almas se convertem. E aí você vai ver daí para frente sempre assim. Pedro, ora, Enéas, anda. Pedro vai na casa de Dorcas, lá ora, ressuscita Dorcas. Sempre assim, multidão. Pode ver que cidades, povoados, quase todos se convertem. Paulo em Listra, Filipe em Samaria, pode ver, sempre, Paulo em Éfeso. Então, a atração do Evangelho é sinais, prodígios e maravilhas. Ajuntamento de pessoas, pregação do Evangelho, muitas e muitas conversões. Introdução. Veremos nessa lição o encontro do fariseu Nicodemos com o Filho de Deus, que ele fala sobre a necessidade do novo nascimento. Além do singular encontro, abordaremos outros 2 textos no Evangelho de João que mencionam Nicodemos. Com a indispensável ajuda do Espírito Santo, é possível extrair desses registros lições preciosas para o nosso crescimento em Cristo. Então, nesta lição, vamos estudar aí sobre esse encontro de Nicodemos com Jesus. Veja que ele foi ter de noite com Jesus, muito provavelmente, às escondidas, com medo de que o Sinédrio descobrisse que ele foi até Jesus. Então ele vai incógnito, ele vai à noite, para não ser visto, não ser reconhecido. Nós vamos ver que a partir daí, Nicodemos se torna, então, um defensor de Jesus perante o Sinédrio, e também Nicodemos vai participar do sepultamento de Jesus. Então podemos deduzir claramente que houve uma conversão de Nicodemos nesse dia. Ele continuou lá no Sinédrio como um dos príncipes, ou seja, um dos líderes, mas crendo que Jesus era o Messias. Talvez você pense, como é possível isso? Do mesmo jeito que é possível você que está numa empresa, por exemplo, e você não fala de Jesus, não prega sobre Jesus, não ganha almas aí, mas às vezes você que está na faculdade, na universidade, então, e você lá nem sabe que você é crente, Então, é assim mesmo. Existe muito crente 007, que é um agente secreto onde ele está. Se perguntar lá que se tem algum crente, ninguém sabe que tem crente lá. Então, é possível, sim, servir a Deus e ser crente, sem a pessoa se declarar publicamente como crente.
Quantos crentes tem que os seus vizinhos nem sabem que ele é crente? Morrem os seus vizinhos sem ouvir o legítimo evangelho, porque nunca receberam nenhum convite para ir à igreja. Veja só. Então são crentes escondidos, né? Serve a Deus escondidos. Infelizmente tem muito crente assim. Tópico 1. Conversando com o Filho de Deus. Nicodemos reconheceu que Jesus foi enviado por Deus. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João 3,2. Jesus explicou a Nicodemos que, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. João 3,3. Isso gerou dúvida no religioso, que questionou como um homem velho poderia nascer novamente se não teria como voltar ao ventre de sua mãe. João 3,4. Talvez você pergunte, mas quais sinais Nicodemos viu? Quais sinais Nicodemos ficou sabendo antes? Então, nós temos, por exemplo, bodas de Caná, na Galileia, né? Transformação de água em vinho. Temos aí a cura do oficial do rei, em Caná da Galileia. Veja que Jesus entrou no templo, né? Soltou os pássaros, virou as mesas dos cambistas. Isso tudo antes de conhecer Nicodemos. E você pode ler aí João 2,23, que diz: ora, estando ele em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então veja, muitos sinais Jesus operou antes de se encontrar com Nicodemos. Ele participou de uma festa de Páscoa em Jerusalém antes de se encontrar com Nicodemos. E ali aconteceu muitos sinais, prodígios e maravilhas realizados por Jesus. Então estes sinais atraíram Nicodemos para Jesus. Ele tinha certeza que Jesus era o Messias através dos sinais. Veja que Pedro, ao pregar no dia de Pentecostes, disse: esse Jesus que foi confirmado entre vós por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Então era a comprovação. Quem lia as Escrituras via que lá estava escrito que Jesus faria exatamente esses sinais, prodígios e maravilhas. Nicodemos, sendo conhecedor das Escrituras, né, imediatamente comparou o que Jesus estava fazendo e falando com aquilo que estava escrito. Então ele foi até Jesus. Quando ele chega para conversar com Jesus, Jesus diz para ele que ele precisava nascer de novo. E nascer aí da água, que é a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, e do Espírito Santo. Então esse novo nascimento vem através da palavra de Deus e do Espírito Santo. A palavra de Deus é o próprio Jesus vivo, né? Tópico 1, subtópico 1, um encontro improvável. Nicodemos tinha uma posição respeitada na sociedade da época, já que era um príncipe dos judeus. João 3,1. Além disso, ele era fariseu, ou seja, pertencia ao núcleo mais rigoroso do judaísmo, constituído essencialmente por pessoas da classe média com grande autoridade entre o povo e muitos protocolos a seguir. João 12, 42 e 43. Isso significa que Nicodemos era meticuloso quanto ao cumprimento da lei mosaica, tornando o encontro com Jesus um insulto ao seu legalismo. Então veja, Nicodemos sendo príncipe dos judeus, ou seja, fazendo parte do Sinédrio, que era ali um grupo que reunia pessoas importantíssimas da sociedade que representavam, na verdade, a sociedade judaica. Eles tinham poder, né? Tanto poder político quanto poder religioso sobre Israel. Também não eram pessoas pobres, todos tinham uma boa situação financeira. Ali tinham, né, os fariseus, tinham os saduceus, os escribas, então grupos que faziam parte. E Nicodemos fazia parte, então, do grupo chamado, então, fariseus, que acreditavam em anjos e em ressurreição. Os saduceus não acreditavam nisso. Eram pessoas que amavam mais a glória dos homens, né, do que a de Deus.
Eles estavam sempre preocupados com a opinião dos homens, sempre em concordância uns com os outros, apesar de terem crenças diferentes, mas se aproveitando, como fazem os políticos, né? Se aproveitando da boa-fé do povo, explorando o povo, principalmente financeiramente e religiosamente. O certo é que Nicodemos indo até Jesus, se fosse uma coisa feita assim de dia, às claras, seria um insulto ao sinédrio. Seria uma coisa absurda. Ele seria expulso do sinédrio devido a isso. Porque Nicodemos fazia parte de um grupo que seguia, né, à risca ali os ensinamentos de Moisés. Eles tentavam se auto-justificarem cumprindo toda a lei de Moisés. Exigiam isso de todo o povo, mal sabendo eles que cada vez se condenavam mais por não conseguirem cumprir todos os mandamentos. E além disso fizeram um Talmud, que é um livro de regras, que tornava mais difícil ainda o cumprimento da lei, que exigia mais ainda dos homens um esforço sobre-humano que nenhum ser humano seria capaz de cumprir o que estava escrito ali. Então veja que Nicodemos era um teólogo sem conhecimento de Deus. Então ele ensinava sobre Deus, falava sobre Deus, tentava viver de acordo com o que estava escrito na palavra de Deus, mas não conhecia Deus. Era um religioso. Já temos aí um ditado, né? Já diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Não basta ter boa intenção, não basta ter conhecimento, intelecto para ser salvo, para ser filho de Deus. Tópico 1, subtópico 2, é necessário nascer de novo. Nicodemos devia estar inseguro quanto à sua situação espiritual, por isso foi ver Jesus. João 3:2. Mesmo sendo membro do Sinédrio, que tinha cerca de 70 membros, Nicodemos estava carente de Deus. Salmos 42, 1 e 2. O Sinédrio tinha o poder de decidir todas as questões, além da jurisdição das cortes locais. Apesar de sua importância e de ser conhecedor das Escrituras, Nicodemos só ouviu sobre a necessidade de nascer de novo ao encontrar Jesus. João 3:3. Mais tarde, ele defendeu o mestre quando os fariseus e os principais dos sacerdotes queriam prender Jesus durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém. João 7, 45 a 53. Então veja que, apesar da sua grande religiosidade, conhecimento intelectual dentro da palavra de Deus escrita, né, no Antigo Testamento, Nicodemos sentia desejo de salvação, sabia que precisava de algo para ser salvo, para ter paz com Deus, para ter certeza de salvação. Então, vendo Jesus, os sinais que ele fazia, ele viu que Jesus realmente era o Messias que estava escrito na palavra de Deus. Então ele foi até Jesus para confirmar isso. E Jesus então lhe fala sobre um novo nascimento, coisa que ele não compreendia porque era uma coisa espiritual. Era um conhecimento superior ao conhecimento dele, que era um conhecimento humano, intelectual. Então ele precisava entender isso. Nós vemos que realmente esse encontro com Jesus foi um encontro de conversão de Nicodemos, tanto que Nicodemos, diante do Sinédrio, defendeu Jesus mais tarde. Então Nicodemos tinha sede de salvação. Quando ele foi a Jesus, ele queria ser saciado dessa sede e encontrou a água da vida. Encontrou o Salvador. Então naquele episódio, onde mandaram guardas, né, prenderem Jesus, chegaram lá os guardas, ouviram Jesus ensinando, pregando, fazendo sinais, prodígios, maravilhas. E eles voltaram. Perguntaram, mas vocês não prenderam, por que não trouxeram? Nós nunca ouvimos um homem falar como este homem. Foi a resposta deles. Ficaram admirados, né, com a pregação de Jesus. E nesse momento é que Nicodemos entra, né, para dizer, porventura, nós condenamos alguém sem primeiro ouvi-lo. Na verdade, Nicodemos queria que Jesus estivesse ali perante eles e pregasse para todos eles. Ele queria que todos fossem
convertidos, como ele foi. Então veja, o Espírito Santo só pode agir na vida do crente quando ele abre o coração para Deus, quando ele ouve a palavra de Deus e crê. Veja que ninguém pode receber o Espírito Santo se a pessoa primeiro não crê. Então a pessoa ouve a pregação, crê, aí o Espírito Santo vem e entra nele. Agora faz parte do corpo de Cristo, ele agora está salvo. Aí o Espírito Santo pode agir. Então o Espírito Santo vem convencendo o pecado, a justiça, do juízo, vem coloca nele o fruto do Espírito, né? Vai revelando a palavra de Deus, vai ensinando, ajudando na oração, no conhecimento bíblico agora correto. Tudo isso o Espírito Santo faz na vida daquele que realmente se entrega a Deus. Primeiro precisa ouvir o Evangelho e crer. O mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não conhece, não recebe. Esse novo nascimento indica, vem do alto, né? Vem de Deus. É o Espírito Santo que vem e entra na pessoa, né? Agora ele é templo do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 3, o que significa nascer de novo? Conforme o dicionário grego do Novo Testamento de Strong, a expressão nascer, dentre outros sentidos, indica gerar no sentido ativo, referindo-se a Deus, que tem a prerrogativa de gerar em um sentido espiritual, transmissão de uma nova vida e de um novo espírito em Cristo, 1 João 5,1. E a expressão novo aponta para o que é de Deus. Assim, nascer de novo é nascer de Deus, João 1,13. Receber de Deus uma nova vida espiritual. Trata-se de uma ação que tem origem celestial. É a operação do grande poder em nós, Efésios 1,19. Não por sermos merecedores, mas porque Deus é riquíssimo em misericórdia e por seu grande amor, Efésios 2,4. Então, nascer de novo significa uma ação sobrenatural de Deus. É um nascer do reino de Deus. Lá em João diz assim, olha, entrará e sairá e achará pastagem. Entrará onde? No reino de Deus. Sairá de onde? Do reino de Satanás. Entrará onde? Do reino da luz. Sairá de onde? Do reino das trevas. Então, nós quando nascemos no mundo, nascemos o quê? Descendentes de Adão, filhos de Adão, gerados com a semente do pecado. Quando ouvimos o Evangelho e cremos, o Espírito Santo vem entre nós e nós somos gerados de novo, agora como filhos de Deus, não mais filhos de Adão, não mais gerados da semente do pecado, agora a semente é a palavra de Deus. Então agora pertencemos a Deus, nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Antes nós tínhamos uma vida carnal, agora nós temos uma vida espiritual. Antes éramos guiados por demônios, agora somos guiados pelo Espírito Santo. Antes tínhamos demônio morando em nós, agora nós temos o Espírito Santo morando em nós. E tudo isso sem merecimento algum, porque fé não é obra. Então nós ouvimos a palavra de Deus falando a respeito de Jesus e sua obra salvífica, cremos nisso, aí somos salvos, o Espírito Santo vem morar em nós. Veja, crer nisso, ter fé nisso, na pregação do Evangelho, não é obra. É crer que alguém realizou uma obra salvífica por nós, que é Jesus Cristo. Então, uma das palavras para expressar o novo nascimento é regeneração, que quer dizer gerar de novo. Nós somos gerados como filhos de Adão, agora precisamos ser gerados de novo, agora como filhos de Deus. Fomos gerados no mundo carnal, material, agora somos gerados no mundo espiritual, celestial. Fomos criados filhos de Adão, a imagem e semelhança de Adão. Pode ver lá que Sete, quando nasceu, a Bíblia diz, nasceu Sete, a imagem e semelhança de Adão, não era a imagem e semelhança de Deus. Quando Adão nasceu, era a imagem e semelhança de Deus, mas quando o filho de Adão nasce, ele é a imagem e semelhança de Adão, não é de Deus. Veja bem, porque aí tinha um pecado.
Então nós nascemos aqui como filhos de Adão, a semente do pecado. Quando nascemos de novo, ouvimos o Evangelho e cremos, agora nós não temos mais a semente do pecado, não somos mais parecidos com Adão. Agora somos imagem e semelhança de Deus, temos o Espírito Santo em nós. Tópico 2. Compreendendo o novo nascimento. Nascer de novo é passar por uma mudança profunda, Gálatas 2:20. Começar novamente e renovar-se espiritualmente, 2 Coríntios 5:17. O Filho de Deus nos livrou da lei do pecado e da morte, Romanos 8:2. Então veja que é uma mudança radical, uma mudança total. Aí a mudança do espírito, alma e corpo, o ser integral. Então tem que haver uma mudança total. Olha lá, se fumava, não vai fumar mais. Se bebia bebida alcoólica, não vai beber mais. Se mentia, não vai mentir mais. Se roubava, não vai roubar mais. Se adorava ídolos, imagens, não vai adorar mais. Veja só, é uma mudança total em todo o ser completo, o ser humano. Então é um começar de novo. Começamos muito mal como filhos de Adão. Então, ao aceitarmos a Jesus, nós estamos morrendo para a semelhança com Adão, para o nosso passado, né, de homens pecadores, destinados ao inferno e lago de fogo e enxofre. Agora nascemos de novo para o reino de Deus, para servirmos a Deus. Nosso destino agora é Nova Jerusalém, estamos para sempre com Deus. Aquela lei do pecado, da morte que nos condenava, né? Nós éramos ali submissos ao pecado, vivíamos na orientação de demônios, que ali acabou. Agora vivemos uma vida espiritual, com o Espírito Santo morando em nós e nos guiando sempre para Deus, para a santificação. Tópico 2, subtópico 1. O novo nascimento transforma vidas. Quando alguém nasce de novo, há um desejo de viver a nova vida pautada nos ensinamentos do Filho de Deus. 1 de João 2:24-28. Isso acontece porque a mudança proposta por Jesus é uma mudança de consciência, não de aparência. Atos 24:16. Quando Nicodemos ouviu Jesus falar do novo nascimento, ele não conseguiu perceber que se tratava de uma nova consciência, de morrer para os próprios desejos. 1 de João 2:16-17. O novo nascimento nos leva a abandonar práticas antigas para viver uma nova vida em Cristo. 1 de João 1:9. Então veja, aquele que realmente ouviu o Evangelho, creu, se entregou realmente a Deus, se arrependeu dos seus pecados, recebeu o Espírito Santo, ele tem um desejo agora profundo de conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo. Então a primeira coisa que ele vai fazer é procurar ler a Bíblia, congregar, ouvir a palavra de Deus. Aí ele deseja agora ser batizado nas águas, deseja ser batizado com o Espírito Santo, deseja receber dons do Espírito Santo, ele deseja ganhar almas. Isso é normal na vida de aquele que nasceu de novo. E nós temos visto na igreja quantas pessoas estão na igreja, mas não existe novo nascimento. A pessoa não tem nenhum desejo de receber, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, receber dons do Espírito Santo, não tem desejo de ganhar almas. Não são pessoas nascidas de novo, são pessoas religiosas apenas. Estão na igreja para se divertir e ouvirem boa música, boa pregação, né? Estão ali todos os domingos, né? É uma religião apenas. Então, quando Jesus fala de nascer de novo, Nicodemos entende de maneira humana, racional. Como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então esse é o entendimento humano, né? Racional, intelectual. Mas Jesus estava dizendo sobre o nascer espiritual, para uma vida de intimidade com Deus, de mudança radical, de conhecimento, de atitude, de maneira de viver. 2 Coríntios 5:17 diz o quê? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas dela já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então nascer de novo muda caráter, moral, identificação. De criatura de Deus passamos a ser filhos de Deus. De pecadores passamos a ser santos. Fazíamos boas obras para sermos salvos, queremos comprar salvação.
Agora praticamos boas obras porque somos filhos de Deus, porque já somos salvos. Veja que antes nós não compreendíamos as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus, as coisas espirituais, não tínhamos conhecimento, não entendíamos. Agora o Espírito Santo nos revela essas coisas. Tudo aquilo que líamos parecia para nós uma loucura, né? Então o novo nascimento é como se fosse uma ressurreição dentre os mortos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos quer dizer, significa desligamento de Deus. Não tínhamos salvação. Não éramos filhos de Deus. Então, afastados de Deus, separados, né? Como diz Isaías, né? Vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Então estávamos divididos, separados. Jesus veio então para nos perdoar os pecados e nos unir a Deus, nos tornar filhos de Deus. Então agora, pela fé, estamos unidos a Deus, temos conhecimento espiritual. Tópico 2, subtópico 2. A necessidade do novo nascimento. Todos os seres humanos têm necessidade do novo nascimento para se reconciliar com Deus. O autor da carta aos Hebreus recomenda não nos afastarmos de Deus. Vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3,12. Jesus ensinou a Nicodemos que todos precisam nascer de novo para entrar no reino de Deus. João 3,3. Jesus disse a Nicodemos que aquele que é nascido da carne é carne, e o nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Então Jesus está dizendo que aquele que é nascido do Espírito Santo, né? Ouviu a palavra, o Espírito Santo entra nele agora. Então, ele agora tem uma vida espiritual, uma vida ligada ao Espírito Santo. Antes, ele tinha uma vida o quê? Carnal, uma vida para agradar aos seus desejos, né? Suas concupiscências carnais. Agora ele vai procurar fazer tudo para agradar ao Espírito Santo, agradar a Deus. Então a advertência aí em Hebreus, né? Para nunca deixarmos um Deus vivo. Tem muita gente aí que tem um Deus morto. Abandonou o Deus vivo, vive para um Deus morto. Parece que Deus está a milhões de quilômetros dele. Mas não, nós temos que viver como Deus aqui vivo entre nós. Jesus está vivo. Ele vive em nós através do Espírito Santo e nós vamos perceber que ele está vivo. Ele continua ensinando, pregando, curando a todos. Está vivo. Tem muita igreja por aí que parece que Deus está morto lá. Eles cantam, eles pregam, tudo, mas não tem a presença de Deus. Não existe presença de Deus real lá. Veja bem, aquele que é gerado sempre vai se parecer com aquele que o gerou. Olha lá, nós somos gerados primeiro como filhos de Adão. Então parecíamos com Adão, pecador. Agora fomos gerados de novo com a semente da palavra de Deus, com o Espírito Santo morando em nós. Com quem nós parecemos agora? Temos que nos parecer com Deus. Ele que nos gerou de novo. Temos que imitar Jesus Cristo. Tópico 2, subtópico 3. A ação do Espírito Santo no novo nascimento. A nova criação, que Paulo em Efésios expressa como criados em Cristo Jesus, Efésios 2,10, é levada a efeito pela ação do Espírito Santo. Nascer do Espírito, João 3, 5 e 6. O Espírito Santo opera um novo nascimento e nos concede uma nova vida em Cristo, Tito 3, 5. E após o novo nascimento, o mesmo Espírito habita na nova criatura, operando outras obras, capacitação, fruto, ajuda, santificação e tantas outras. Como o próprio Senhor disse, o Espírito está com os discípulos de Cristo e vive com os seus discípulos. João 14, 16 e 17. Então, criados em Cristo Jesus. É um novo nascimento. O que significa isso, então? Ouvimos a pregação do Evangelho, cremos, recebemos o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha aí, nós temos um arrependimento. Pode ver que a pessoa ali, na hora que vai ali na frente, né, se converter, ela chora, ela pede perdão a Deus. Por quê? Entrou agora uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele agora está convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa se arrepende, sente a necessidade de pedir perdão.
Então, daí para frente, existe uma ação do Espírito Santo que ensina a palavra de Deus para a pessoa, faz a pessoa se lembrar dessas palavras que Jesus disse, que ensina a orar, ajuda na oração, que revela a palavra de Deus, que leva esse crente agora à santificação, a um processo, né? Quando a pessoa aceitou Jesus naquele momento, ela é santa agora, mas existe um processo de santificação depois, né? E a santificação é posicional na hora da conversão, é gradativa, progressiva, né? Vai melhorando, aumentando, vai cada dia mais, durante a vida cristã. E ela é perfectiva depois que fomos arrebatados. Então é passado, presente e futuro. Para nós, evidentemente, para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo é presente. Então o Espírito Santo agora nos capacita para pregarmos, para ganharmos almas. Ele coloca em nós o fruto do Espírito aí com 9 qualidades, ou aspectos, né, ou atributos. O fruto é dele. Nós temos apenas que nos entregarmos, nos colocarmos à disposição, mantermos intimidade com o Espírito Santo. E cada um desses aspectos aí, qualidades, né, ou atributos, vão crescendo, desenvolvendo em nossa vida cristã. Então ele vai nos ajudando nesse processo aí de santificação, de crescimento na graça e no conhecimento de Deus. E todo o tempo está conosco, habita em nós. Tópico 3, Nicodemos, no Evangelho de João. O nome Nicodemos, no grego, significa conquistador por povo, ou vencedor sobre o povo. Somente o Evangelho de João menciona esse homem. Os registros revelam um homem interessado em conhecer mais sobre Jesus, posteriormente, argumentando com os principais dos sacerdotes e fariseus a favor de Jesus, e participando da preparação do corpo de Jesus e seu sepultamento. Então é interessante que só o Evangelho de João registra, então, Nicodemos. Talvez porque quando Nicodemos foi até Jesus, nesse momento somente João estivesse ali próximo, né? Estivesse ali curioso com aquela visita daquele homem tão famoso, um homem tão importante, né, no Sinédrio. João conhecia bem o Sinédrio, tanto é que quando Jesus foi preso, João teve permissão, ele tinha conhecimento do sumo sacerdote. Então João tinha certo conhecimento daquelas pessoas que governavam, pessoas importantes. Então, muito provavelmente, quem introduziu Nicodemos à presença de Jesus pode ter sido exatamente o apóstolo João. Então, Nicodemos demonstrou ser uma pessoa interessada em conhecer Jesus, interessada em conversar com Jesus. Veja bem, um mestre querendo aprender alguma coisa. Então, nós vemos que houve realmente uma conversão de Nicodemos. Tanto é que ele defendeu Jesus perante o Sinédrio, tanto é que esteve no sepultamento de Jesus, ajudando ali no sepultamento. Tópico 3, subtópico 1. Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. Jesus era amplamente reconhecido por suas palavras e ensinamentos, sendo chamado tanto de Rabi quanto de Senhor, títulos que evidenciavam o respeito que o povo nutria por ele como mestre. Esse reconhecimento não se limitava apenas ao povo comum, mas também alcançou membros da elite religiosa judaica. Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio, rompeu com o preconceito dominante entre as autoridades religiosas ao buscar Jesus para aprender com ele. Apesar da resistência de seus pares, Nicodemos reconheceu a autoridade de Cristo, dirigindo-se a ele com respeito e admiração. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João 3,2. A atitude de Nicodemos nos lembra que o verdadeiro discipulado exige humildade para reconhecer a verdade e coragem para romper com paradigmas estabelecidos. Veja que Jesus era reconhecido por muitos como mestre, inclusive ele mesmo disse que era mestre, reconheceu isso perante seus discípulos. Nicodemos também reconheceu isso. O mestre foi ouvir o mestre dos mestres, né? Teve aí duas coisas importantes. Ele teve primeiro que se humilhar, porque como um líder foi visitar Jesus,
que para o Sinédrio era um inimigo, né, da religião judaica. E ele teve que ter coragem, né, para romper aí com seus paradigmas, para romper com a sua religiosidade, para arriscar até ser reconhecido por todos e o Sinédrio o expulsar de lá. Veja bem, teve que ter uma coragem tremenda. Ele arriscou sua vida religiosa, sua posição religiosa, indo falar com Jesus. Veja só, a pessoa para entrar para o reino de Deus é preciso enfrentar isso, enfrentar tudo. É preciso, né, ter aí uma coragem realmente, um ímpeto. É preciso se mover. A fé move as pessoas. Então a pessoa ouviu o Evangelho e pode ver que ela quer, agora ela deseja. Eu, por exemplo, quando ouvi o Evangelho, eu fui à igreja, sem ninguém me convidar, cheguei lá, sentei no banco da frente, e eu estava com a decisão de me entregar a Deus. Fui, me sentei no banco da frente, quando foi feito o convite, eu é que convidei o rapaz do meu lado a ir comigo lá na frente, porque eu fui ali decidido a me entregar a Deus. Então a pessoa rompe, né? Eu era gerente de uma empresa grande, minha família toda católica, apostólica, romana, daqueles que vão à missa todos os dias, né? Então, houve um rompimento, é uma atitude de coragem, de fé que a pessoa toma de enfrentar qualquer coisa e qualquer um para servir a Deus, para conhecer a Deus. E no Brasil, o que mais acontece é a dificuldade é essa, é romper com a religião da família. A pessoa quer seguir a tradição familiar, né? Tradição de católico, apostólico, romano, para romper com essa religiosidade, romper, aí significa romper até muitas vezes com a própria família, para servir a Deus. Então é um ato de fé, de coragem realmente. Então o que quebrou a religiosidade de Nicodemos foi os sinais, prodígios e maravilhas que Jesus realizava. Então isso aí fez com que ele se aproximasse de Jesus, reconhecesse em Jesus um mestre vindo de Deus. E ele disse, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja só, ele foi atraído então pelos sinais, prodígios e maravilhas, e ele viu que isso confirmava que Jesus vinha de Deus. Então ele poderia ir até Jesus, sabendo que estava indo a Deus. Tópico 3 sobre tópico 2. Nicodemos rejeita a condenação do mestre. Nicodemos era membro do Sinédrio. João relatou que os principais sacerdotes e fariseus enviaram servos para prender Jesus, mas eles não conseguiram executar a missão, pois as palavras de Jesus tinham autoridade. João 7,46. Nicodemos protestou contra a condenação de Jesus pelos líderes religiosos, uma vez que ele não teve chance de se defender. João 7,51. Então existe uma lei judaica que proíbe condenar alguém sem primeiro ouvir esse alguém. A lei romana é a mesma coisa. Não poderia ninguém ser condenado sem primeiro ser ouvido. A lei rabínica diz o seguinte: carne e sangue podem julgar um homem depois de ouvir suas palavras. Sem ouvi-las, não podem pronunciar julgamento. Então veja, Nicodemos usou esta lei, essa norma, para que o Sinédrio não condenasse Jesus sem primeiro ouvi-lo. Então eu creio que Nicodemos desejava que Jesus falasse a eles e eles se convertessem, assim como ele. Então quando os soldados foram prender Jesus, ouviram a pregação de Jesus e voltaram maravilhados. Então os membros do Sinédrio disseram, por que vocês não prenderam Jesus? Disse, não, nós nunca ouvimos o homem falar como aquele homem. Então eles foram tocados pelas palavras de Jesus. Na verdade, devem ter consultado, né, a si próprios e visto que eram pecadores, que precisavam de Deus. Então Nicodemos entra agora com a lei dizendo, olha, nós não podemos condenar alguém sem antes ouvi-lo primeiro. Era uma grande oportunidade de levar Jesus até ali para pregar para eles se converterem também. Mas, ao invés disso, eles disseram, você também é galileu agora? Olha aí, veja se algum profeta veio, né, da Galileia. Na verdade, eles já estavam equivocados, né?
Porque, por exemplo, Jonas era da Galileia. Jonas nasceu em Gat-Hefer, que era da Galileia, que ficava ali bem pertinho de Nazaré. Na verdade, né, os habitantes de Jerusalém tinham esse mal, né? Eles sempre falavam mal da Galileia, tratavam os galileus como pessoas inferiores. Mal sabiam eles que Jesus, o Filho de Deus, morou na Galileia, né, e exerceu grande parte do seu ministério na Galileia. Veja aí, os mal falados, né, os desprovidos aí de ensinamentos, de intelectualidade, é que receberam o próprio Filho de Deus entre eles. Tópico 3, subtópico 3, Nicodemos leva especiarias para ungir o corpo de Jesus. No último registro sobre Nicodemos no Evangelho de João, vemos que ele participou, junto com José de Arimateia, da preparação do corpo de Jesus e de seu sepultamento. Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias para ungir o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. João 19, 39. Então, as 100 libras equivale mais ou menos a 34 quilos, né, de mirra, que era um óleo para balsamar, para colocar no corpo de uma pessoa que morria, para depois enrolar o lençol. Eles enrolavam a pessoa como se fosse uma múmia, né? Então, primeiro passava esse unguento, né, esse óleo, essa mirra. Aí, quando se colocava o lençol colava na pessoa. Então, Nicodemos, veja bem, príncipe, um dos líderes, né, do Sinédrio, junto com José de Arimateia, que era um senador. E a Bíblia diz que os dois esperavam o reino de Deus, ou seja, os dois eram convertidos, embora estivessem incógnitos, né? E ninguém sabia que eles eram convertidos. Um fazia parte do Sinédrio, o outro fazia parte do Senado. Foi o José de Arimateia que pediu o corpo de Jesus. Então aí os dois foram responsáveis por pegar o corpo de Jesus, ungir com especiarias, enrolar lençóis de linho, né, no corpo e colocar ali no sepulcro que havia ali pertinho onde Jesus havia morrido, no lugar chamado Horto. Então veja que essa quantidade de mirra aí só era usado geralmente no sepultamento de um rei, né, que era o que realmente, né, Nicodemos considerava Jesus. Então, foi uma quantidade que só gente rico poderia pagar de comprar uma quantidade dessa de mirra. Então foi aí, por assim dizer, uma última homenagem, né, de Jesus enquanto no corpo físico. Conclusão. Concluímos que, porque todos pecaram, Romanos 3:23, todos precisam se submeter à condição estabelecida por Deus para entrar em seu reino, o novo nascimento. Essa experiência é resultado da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus na vida daquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende de seus pecados. Atos 2:38, 3:19. Resultando em um viver como nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5:17. Então, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, porque nasceram descendentes de Adão, herdaram o pecado de Adão. Todos são pecadores. Precisam nascer de novo. Nascer agora o quê? No reino de Deus. Nascer para Deus. Nasceram com a semente do pecado. Agora precisam nascer da semente de Deus, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E nascer de uma ação do Espírito Santo, que vai agora trazer uma nova vida, uma vida de filho de Deus, uma nova realidade espiritual. Todos têm a necessidade de nascer de novo. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, você abre o coração para Deus agora, quer entregar sua vida para Deus, você agora ouviu e creu que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, veio ao mundo, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Então você é salvo agora. Entrega sua vida para Deus agora, nós vamos orar juntos. E você vai ver a ação do Espírito Santo que vai te convencer agora do pecado, da justiça e do juízo. Você vai sentir a necessidade de pedir perdão a Deus. Se arrependa agora dos seus pecados.
Você que está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, Senhor. Oh, Senhor, recebe por filhos, perdoa agora seus pecados. Aragrá, lagrus, de força, da bar, dará. Ah, grande luz, temir e fardecei. Agora você está nascendo no reino da luz, no reino de Deus, no reino para a santificação, para ser agora instrumento de Deus na pregação do Evangelho. Seja agora cheio do Espírito Santo, receba o Espírito Santo em sua vida agora, aquele que vai guiar você, vai ensinar você, vai conduzir você para Deus, que vai produzir você a santificação. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão de Deus. Você que está doente, está enfermo, creia agora, receba a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, né? Um legal aí, que está embaixo aí. Se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito. Só pedimos esse favor para você. Faça isso agora, tá bom? Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone que está aí. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí também por esse telefone, não se preocupe, eu não cobro nada. Entre em contato, estaremos aí. O telefone, que é o WhatsApp, 99991520454. Quando você entrar em contato para pedir esse material, coloque seu nome, a cidade onde você mora e coloque revista Betel, para mim saber direitinho, porque eu comento todas as revistas, tá bom? Então Deus abençoe. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, na Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edina Maria Cruz Silva, está aí o Pix, o meu Pix você vê aí, meu CPF 331-957-816-20. Envie qualquer quantia para nos ajudar. Eu não dirijo igreja e também não sou aposentado e já estou desempregado há 8 anos e meio. Então nos ajude, R$5, R$10, R$20, não importa. Envie uma ajuda. Deus abençoe você e sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.